Tudo começa com uma intenção legítima, mas que morre pela boca antes mesmo de virar ação. Imagine o seu dia começando. Você acorda com uma ideia nova, um plano para mudar sua situação financeira ou uma meta para melhorar seu corpo. Você sente aquela energia inicial, aquela pressão interna que deveria ser o combustível para o seu trabalho. Mas em vez de canalizar essa força para a execução, você comete o primeiro erro do dia. Você abre o seu celular ou senta à mesa de café e despeja esse plano para a primeira pessoa que encontra. Você fala com entusiasmo, descreve os detalhes e espera. E quando a outra pessoa sorri e diz que legal, vai dar certo, algo perigoso acontece dentro da sua cabeça. Nesse exato momento, a ciência entra em cena para explicar por que a sua vida trava. O seu cérebro sofre uma descarga de dopamina. Para o seu sistema de recompensa, o prazer de receber esse elogio é tão real que ele confunde a fala com a realização. O fenômeno da realidade social substituta faz com que você sinta o alívio de ter chegado lá sem ter dado um passo. A pressão que deveria te mover foi dissipada em palavras. Você sai daquela conversa sentindo-se satisfeito, mas quando chega a hora de realmente sentar e trabalhar, a vontade sumiu. Você gastou o combustível no aquecimento do motor e agora o tanque está vazio. Você se sente exausto, sem ter produzido nada, e essa é a primeira etapa do seu ciclo de fracasso. O dia avança e o padrão se repete no trabalho ou no círculo social. Alguém faz uma crítica ou lança um desafio e a sua reação imediata é se explicar. Você fala demais para justificar porque ainda não terminou tal tarefa ou porque as coisas não saíram como planejado. Ao fazer isso, você está entregando os seus pontos fracos de bandeja. Enquanto você fala, as pessoas ao seu redor estão te medindo. Elas percebem que você é reativo, que precisa de validação e que a sua palavra tem pouco peso, porque você promete muito e entrega pouco. Você se torna barato aos olhos dos outros. O ouro é valioso porque é difícil de encontrar. A areia é desprezada porque está em todo lugar, assim como as suas palavras. No meio da tarde, você já perdeu a autoridade no ambiente e nem percebeu. Ao chegar em casa, o cansaço que você sente não é o cansaço do guerreiro que venceu a batalha, mas o peso do figurante que passou o dia tentando convencer a plateia de que era o protagonista. Você olha para trás e vê que o dia foi um borrão de conversas vazias, explicações desnecessárias e promessas que agora soam como mentiras para si mesmo. A frustração de estar ficando para trás nasce desse abismo. Você narra uma vida de sucesso enquanto vive uma rotina de estagnação. Você está se sabotando porque transformou a sua língua em uma ferramenta de fuga da realidade, em vez de usá-la como uma ferramenta de comando. Sua vida parece travada porque você é um motor que vaza energia por todos os lados. Você não consegue sustentar o silêncio de um projeto por tempo suficiente para que ele ganhe corpo. Você vende a pele do urso antes de caçá-lo, e quando chega a hora da caça, você não tem mais fome. Para quebrar esse ciclo, a primeira lição é amarga e imediata. Você precisa aprender a suportar o desconforto de não ser compreendido e de não ser aplaudido. O silêncio é o lugar onde o valor é construído. Se você não consegue ficar calado sobre o que pretende fazer, você nunca terá força para fazer. É hora de parar de ser um rádio ligado e começar a ser uma força silenciosa. Essa exaustão que você sente ao final do dia, depois de ter falado tanto e realizado tão pouco, tem um motivo. Você está vivendo para o tribunal da opinião alheia. Agora que você entende como o seu cérebro te engana com doses baratas de dopamina, é preciso entender por que esse padrão se repete com tanta força. Nós fomos condicionados a acreditar que se não contarmos o que estamos fazendo, não existimos. Mas os grandes líderes da história, especialmente os estoicos, sabiam exatamente o oposto. Eles entendiam que a fala é uma forma de dissipação de energia,
enquanto o silêncio é uma forma de acumulação de poder. Marco Aurélio, o imperador que governava quase todo o mundo conhecido, escrevia em suas notas pessoais que um homem não deveria perder tempo discutindo o que é ser um homem bom, mas deveria simplesmente ser um. Ele via a necessidade de se explicar como uma distração fútil. Imagine o homem mais poderoso da Terra lembrando a si mesmo de que a opinião de pessoas que nem se conhecem não tem peso nenhum sobre a sua realidade. Quando você fala demais para tentar provar o seu valor, você está dando a estranhos o controle sobre a sua paz. Você se torna um escravo da reação do outro. Se eles aplaudem, você fica feliz. Se eles ignoram, você desmorona. Isso não é liderança, é dependência emocional. O estoicismo nos ensina que o controle é a única coisa que realmente possuímos. Musônio Rufo, o mestre que priorizava a prática sobre a teoria, era implacável com seus alunos que falavam demais. Para ele, o excesso de palavras era o sinal mais claro de um caráter indisciplinado. Ele ensinava que a austeridade na fala é o que separa o homem maduro do tolo. Se você não consegue controlar os músculos da sua língua, como espera controlar os impulsos do seu desejo ou a direção da sua carreira? Abandonar essas atitudes é difícil, porque o ego dói quando não é alimentado. Dói ficar em uma roda de amigos e não contar que você está ganhando mais dinheiro ou que está estudando algo novo. Mas é nesse desconforto, nessa fome de aplauso não atendida, que o seu caráter começa a endurecer e ganhar forma. Pense na lição de Hierocles sobre os círculos de conexão. Ele nos lembra que devemos focar nossas energias no que está mais próximo do nosso centro de controle. Quando você gasta sua voz tentando impressionar pessoas do círculo mais externo, conhecidos, colegas distantes ou estranhos na internet, você está negligenciando o centro, o seu próprio autodomínio. Cada vez que você retém uma informação que só serve para inflar o seu ego, você está fortalecendo o seu centro. Você está dizendo para si mesmo que o seu valor é intrínseco e não depende do reflexo nos olhos de ninguém. A virada mental acontece quando você começa a sentir prazer não no anúncio, mas no segredo. Existe uma satisfação profunda e silenciosa em saber algo que ninguém mais sabe sobre o seu progresso. É a diferença entre um fogo de palha, que faz muita luz e barulho por 10 segundos, e o carvão em brasa, que queima intensamente por horas sem fazer um som. Você começa a entender que, ao calar a boca, você está protegendo a sua chama interna. As pessoas ao seu redor vão notar a mudança. Elas vão perceber que você está mais calmo, mais presente e, estranhamente, mais interessante. O mistério gera uma gravidade natural. Quem fala tudo o que sabe não deixa espaço para que os outros queiram saber mais. Agora, você entende o que estava acontecendo. Você não era uma pessoa comunicativa, você era uma pessoa vazia de resultados e cheia de expectativas. O estoicismo não é sobre ser um robô sem emoções, mas sobre ser um arquiteto da própria postura. É sobre entender que o mundo não te deve nada, nem mesmo atenção. Quando você para de mendigar essa atenção, você finalmente se torna livre para construir algo que seja digno dela. A consciência dói, mas é essa dor que limpa a visão e permite que você pare de sabotar o seu próprio crescimento. A consciência sem ação é apenas uma nova forma de frustração. Agora que você entendeu que falar demais é um vazamento de energia e uma fraqueza de caráter, você precisa aprender a lutar no mundo real. A mudança não acontece quando você decide ser mais calado, mas quando você muda a forma como reage às pressões do dia a dia. O silêncio não é uma ausência de som, é uma presença de comando. É aqui que entramos na prática fria de como você deve se portar a partir de amanhã, transformando a sua postura em uma arma de respeito automático. A primeira regra desse método de guerra pessoal é o filtro da necessidade. Antes de abrir a boca, você deve se fazer uma pergunta simples:
Isso que eu vou dizer é necessário, é verdade e é útil. Se não passar por esses 3 crivos, guarde para si. No início, isso vai ser extremamente desconfortável. Você vai sentir o peso do silêncio em uma conversa e a urgência de preenchê-lo com uma piada, uma fofoca ou uma opinião rasa. Resista. Observe como as outras pessoas se atropelam para falar, como elas entregam suas inseguranças e planos sem que ninguém peça. Ao observar o caos verbal alheio de fora, você começa a perceber quem realmente tem as rédeas da situação. Quem observa domina, quem narra é dominado. Um dos maiores exemplos dessa força na história foi Catão, o jovem. Ele era um homem de ação absoluta e pouquíssimas palavras. Catão passava dias em silêncio absoluto, treinando a sua mente e o seu corpo. Quando ele finalmente subia à tribuna para falar, o Senado romano se calava. Por quê? Porque todos sabiam que se Catão estava falando, era porque o que ele tinha a dizer era tão sólido quanto uma rocha. Ele não falava para agradar, não falava para se justificar e não falava para brilhar. Suas palavras tinham peso de lei porque eram raras. Você deve buscar essa mesma economia. Aprenda a responder perguntas de forma direta, sem anexar parágrafos de explicações. Essa mudança de comportamento altera a temperatura de qualquer ambiente onde você entra. Quando você para de se explicar, as pessoas perdem o poder de te julgar ou de te manipular. Se você não entrega o seu mapa, ninguém pode sabotar o seu caminho. Na prática, isso significa ouvir 2 vezes mais do que falar. Quando você ouve com atenção plena, sem interromper para contar a sua própria história, você colhe informações valiosas sobre os outros. Você descobre os medos, as fraquezas e as intenções das pessoas, enquanto as suas permanecem protegidas por uma muralha de discrição. O silêncio é a sua armadura. As consequências positivas dessa mudança começam a aparecer em poucos dias. Você vai notar que as pessoas começam a te procurar para pedir conselhos, não para jogar conversa fora. Elas sentem que você possui uma reserva de força que elas não têm. O respeito nasce da percepção de que você tem autodomínio. Um homem que governa a própria língua é visto como alguém capaz de governar grandes coisas. Além disso, a sua energia interna vai aumentar. Aquela pressão que antes escapava em conversas inúteis, agora fica represada, empurrando você para o trabalho real. Você passa a ter fome de execução, porque a única forma de obter a dopamina que você quer é através da conclusão do objetivo, e não mais através do elogio alheio. Entenda, não estamos falando de se tornar uma pessoa fria ou rude, estamos falando de se tornar uma pessoa de substância. O posicionamento real é calmo. Quem sabe quem é e o que está fazendo não precisa de megafones. Aprenda a sorrir, a ouvir e a se retirar sem precisar dar o relatório do seu dia. Quando você age assim, você para de ser um refém das circunstâncias e passa a ser o arquiteto do seu próprio destino. A ação prática é simples. Fale menos, faça o dobro e deixe que os outros se perguntem como você está evoluindo tão rápido. Quando você finalmente decide fechar a porta por onde o seu valor estava escapando, algo profundo acontece. Você recupera a posse de si mesmo. O homem que fala demais é um homem que pertence aos outros, pois ele entrega a sua paz, os seus planos e a sua energia para qualquer um que esteja disposto a ouvir. Mas o homem que domina o silêncio conquista a sua soberania. A partir do momento em que você para de mendigar importância, você deixa de ser um espectador da própria vida e se torna o comandante. O peso que você sentia, aquela sensação de estar sempre devendo explicações ao mundo, simplesmente desaparece. Ao abraçar essa nova postura, você se torna alguém que possui gravidade. Observe as pessoas que realmente movem o mundo. Elas não são as que mais gritam,
mas as que possuem uma presença que fala por elas. Quando você entra em um lugar e não sente a necessidade compulsiva de ser o centro das atenções, você se torna, estranhamente, o ponto de maior interesse. As pessoas começam a se perguntar o que você sabe, o que você está planejando e por que você parece tão seguro sem precisar de nenhum aplauso. Esse mistério não é um truque. É o resultado natural de quem parou de vazar força e começou a acumulá-la. A reflexão que fica é simples e cortante. As suas palavras são o seu capital. Se você as gasta com qualquer um, por qualquer motivo, você está empobrecendo o seu caráter. Mas se você as investe com sabedoria, elas ganham um poder de comando que nenhuma gritaria consegue alcançar. Lembre-se de que a sua vida não é um reality show para ser narrado, mas uma obra de arte para ser executada. O valor de um homem é medido pelo que ele sustenta quando o palco está vazio e as luzes estão apagadas. É na solidão da sua disciplina e na discrição da sua caminhada que a sua verdadeira autoridade é forjada. A partir de hoje, a sua meta não é mais ser entendido, mas ser respeitado. E o respeito é um subproduto do autodomínio. Quem governa a própria língua, governa o próprio destino. Você não precisa de novas técnicas de persuasão, nem de fórmulas mágicas de sucesso. Você só precisa do silêncio necessário para que o seu trabalho faça o barulho que você tentou fazer a vida toda com a voz. O mundo respeita quem não pode ser lido facilmente e quem não se vende por um momento de atenção. Você termina este dia diferente de como começou. Agora você sabe que o silêncio não é uma punição, mas um privilégio. É o espaço onde você se reconecta com a sua força e onde os seus planos ganham raízes profundas o suficiente para suportar qualquer tempestade. Não saia daqui para contar a ninguém sobre essa mudança. Não anuncie que agora você vai ser mais calado. Apenas seja, deixe que as pessoas notem a diferença pela sua ausência de reclamações e pela sua presença de resultados. O convite que eu te faço agora é para continuar essa jornada de endurecimento do caráter. Se este conteúdo fez sentido para você e se você está cansado das mentiras doces que te impedem de crescer, considere se unir a nós. Aqui não buscamos motivação passageira, mas a verdade que liberta e a disciplina que constrói. O caminho da soberania pessoal é estreito e silencioso, mas é o único que leva para fora da mediocridade.